galera, eu sou Hernandes Santos e a partir de hoje eu vou estar fazendo uma série de vídeos com temas de extrema relevância no cristianismo para responder muitas perguntas. Eu recebo por e-mails, pelo Face e pelas redes sociais em geral, muitos questionamentos teológicos e a ideia nossa é fazer muitos vídeos aqui respondendo perguntas teológicas. Desde já eu quero te fazer um pedido. Aí nos comentários nos dê sugestões de temas, faça perguntas, faça questionamentos, se inscreva aí no nosso canal, dá um like, tem um sininho, se inscreva, indica para a moçada, compartilha nas suas redes sociais, porque o tema agora é top. Eu vou falar sobre transferência de unção. Qual o motivo? Tem muita gente que não crê no tema, existe muito preconceito. Eu acho que a palavra transferência de unção é a que mais assusta. Mas existe algo bíblico sobre transferência de unção? Existe um contexto, um fundamento sobre o tema? Deixa eu só responder primeiro alguns questionamentos de dúvidas sobre transferência de unção. Bom, esse é um tema que eu prego constantemente, eu falo em todos os lugares sobre transferência de unção, e a primeira pergunta que eu recebo: pastor, se eu transferir um dinheiro da minha conta para outra conta, eu fico sem um dinheiro. Se eu transferir uma unção, um dom mais específico, um dom ou uma unção, eu fico sem unção? De maneira nenhuma. Muito pela palavra transferência no original. Pega aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, no versículo 11. Porque desejo ver-vos a fim de, olha como está aqui, repartir convosco algum dom espiritual para que sejam confirmados. Isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nós nos confortemos por intermédio da fé mútua, vocês e a mim. Paulo está dizendo, olha como está escrito aqui, ó: desejo ter com vocês para repartir algum dom. A questão da galera diz assim, não, Paulo está querendo repartir do fruto do dom que ele já tem. Por exemplo, orar para o povo. Não, não é nada disso. Ele usa o termo repartir algum dom, não repartir de algum dom. Qual é a palavra repartir? Eu vou clicar aqui na minha Oliver Tree e vai vir a palavra original, que está aqui, ó. A palavra é metadidome. Metadidome significa transferir, compartilhar, dar algum dom. Quando Paulo diz, desejo ter com vocês para transferir, para compartilhar, para repartir algum dom. Literalmente, Paulo nos traz aqui um fundamento. Eu creio que a palavra transferência, ela assusta, mas ela é bíblica. Quando eu transfiro algum dom, eu não perco o dom que eu tenho. Eu compartilho o dom que eu tenho. É isso que você precisa entender sobre transferência de unção. Quando você compartilha alguma coisa no seu Facebook, não sai da sua página, mas aparece num monte de outras páginas quando eles começam a compartilhar aquilo que você compartilhou. Bom, vamos trazer um texto aqui sobre a questão da transferência de unção e compartilhamento de unção e etc. Repartir, né? A palavra repartir vem da palavra de impartição. No latim é impartire, em inglês impartation, em espanhol impartation, em português repartir ou transferir. Diz assim, ó, 1 de Paulo a Timóteo 4:14 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. De acordo com esse texto, você vê dois fundamentos de receber algum dom, algum ministério. A mensagem profética, que é a liberação daquele ministério, daquele dom, que foi dado aqui no caso a Timóteo, com imposição de mãos, e a mensagem profética. Então, com isso, eu estou mais do que convicto que dons do Espírito devem ser compartilhados. Na realidade, o dom do Espírito Santo foi dado para ser compartilhado com o bem comum. A palavra dom vem da palavra graça. A palavra graça é charis, a palavra dom é charismata. Com isso nós aprendemos que todo dom vem da graça. E isso é tão interessante que a palavra dom é charis,
Mata é presente. Com isso, o original está nos ensinando o seguinte, que o dom é um presente da graça dado a nós. O grande problema hoje do pessoal que não querem ou não creem em transferência de unção, ou até mesmo grandes homens de Deus que têm muito dom e muita unção, mas não compartilham, é que muitos usam desses dons para autopromoção. E aí, se você usa do dom para autopromoção, é óbvio que você não vai querer transferir, é óbvio que você não vai querer compartilhar. Por quê? Porque você não quer que ninguém faça o que você faz. Você vai revelar a fonte do segredo do seu mega, super, estupendo poder. Sei que existe também um número muito grande de pessoas que não conhecem nada sobre transferência de unção, sobre a questão da Bíblia. Não tem nenhum doido quando fala de transferência de unção. O fundamento é bíblico. Vamos analisar um negócio aqui? Hebreus capítulo 6, dos versos de 1 a 3, nós vemos aqui agora um conjunto de doutrinas que nós chamamos de doutrinas do cristianismo. Veja comigo, Hebreus 6, do 1 ao 3, diz assim, ó. Leia aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que o escritor está dizendo aqui inicialmente é o seguinte: vamos abandonar o leitinho. O que tem hoje são pregadores que ficam pregando, recontando as histórias do Velho Testamento sem nenhuma aplicação. Veja, eu vou aqui, vou falar sobre Josué, Deus usou Josué, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não tem nenhuma aplicação na vida da pessoa. Isso é um leitinho, isso não vai acrescentar em nada na vida das pessoas, ele não vai aprender, ele vai se escolarizar, mas não vai ser transformado. O escritor de Hebreus diz, vamos deixar as coisas básicas das doutrinas de Cristo, o leitinho que é para criança, e vamos prosseguir até a perfeição. Aí ele diz assim, ó, não lançando de novo. A palavra lançando é jogando, não jogando de novo. Aí ele vai falar do conjunto de ensinamentos. A doutrina do arrependimento, das obras mortas e a fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E ele diz assim, isso faremos se Deus permitir. Aqui nós vemos 5 fundamentos de doutrinas que são básicos no cristianismo. Primeira delas, arrependimento. Segunda, fé em Deus. Terceira, batismos. Quarto, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. 6 princípios fundamentais, elementares, que não podem ser jogados fora. Alguém pegou esse texto aqui e disse assim, não, está dizendo aqui, ó, não vamos ensinar isso de novo, isso é leitinho. Não, não é verdade. Está dizendo, não lançando fora, não abandonando. Seria arrependimento leitinho? Seria fé em Deus leitinho? Seria juízo eterno leitinho? Não. Ele diz, não lançando fora. Arrependimento, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Agora, olha que coisa interessante. Dentro dos fundamentos dos apóstolos, o que você tem ali de fantástico dentro dessas doutrinas? A imposição das mãos. O escritor de Hebreus colocou a imposição de mãos, que é impartição sobre a pessoa. Impartição é levar, transmitir sobre alguém algo que você tem através das suas mãos. Isso é transferência. É transmitir, é transmissão, é compartilhar. E a imposição de mãos está ali junto com arrependimento, fé em Deus, juízo, os batismos, fala batismos no plural, porque tem o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aqui algumas referências sobre transferência de unção no Velho Testamento e transferência de unção no Novo Testamento. Veja comigo aí na sua tela, Números 11, do versículo 16 ao 18, diz assim, ó, transferência de unção no Velho Testamento. E disse o Senhor a Moisés, ajuntai-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estarão contigo. Eu descerei e falarei contigo. Agora, olhe bem essa parte. Isso tem que estar bem grifado. E tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Vou dizer de novo. E tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu não leves sozinho. Isso é óbvio. O que Deus tirou de Moisés não foi a vida de Moisés.
foi o dom, a capacidade geracional, de gestão, a capacidade de sabedoria de Moisés para liberar sobre 70 pessoas para que Moisés não levasse a carga sozinho. Está mais do que óbvio que o que Deus tirou de Moisés foi dom. Eu tirarei do Espírito que está sobre ti, do dom que está sobre ti, da unção que está sobre ti, e colocarei sobre os 70 para que eles tenham a mesma capacidade que você. Está claro isso? Vamos ver uma segunda referência também ainda no Velho Testamento. Deuteronômio 34, versículo 9 diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria. Sabedoria é um dom, diz aqui. Então veja, foi cheio do Espírito de sabedoria. Por que ele foi cheio do Espírito de sabedoria? Porque Moisés tinha colocado as mãos sobre ele. Você leu comigo? Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Então nós vemos aqui nesses dois textos um padrão de como receber uma unção específica. Fica claro, sim, que muito da unção que recebemos é de impartição, é de transferência, é de compartilhamento de alguém que tinha unção e compartilhou e transformou e transferiu para a gente. Diz, mas eu recebo a unção direto do Senhor. Parabéns para você, você pode também receber a unção direto do Senhor. Os apóstolos estavam unânimes no templo e buscaram o Senhor quando eles foram cheios, obviamente. Mas também você pode receber uma impartição, uma transferência, um compartilhamento de unção. Transferência de unção funciona assim: há alguém que tem uma unção sobrenatural e você gostaria de receber aquela unção, ou dom que ele tem. Eu fiz isso já várias vezes e comigo funcionou. A unção que você respeita, você recebe. E aí eu fui lá, você poderia orar por mim? Eu gostaria de ter essa sabedoria que você tem. Eu gostaria de ter esse dom que você tem. Eu gostaria de ser usado por Deus como você é. E a pessoa orou por mim e eu recebi aquilo. Você está entendendo? Olha, um exemplo simples. Eu gosto muito do John Piper. E das exposições do John Piper, um dia eu saí de Curitiba e fui em Águas de Lindóia para assistir o John Piper. Fui tremendamente ministrado. No final do culto do John Piper, coloquei embaixo do palco. A hora que ele desceu, eu parei na frente dele e disse: "Pray for me, please, now." John Piper olhou para mim, tomou um susto. Eu falei: "Please, pray for me." E ele orou por mim. Ele orou por mim e orou. Falou: "Senhor, abençoa esse jovem, que ele receba algo de Deus." Enquanto ele orava, eu estava ali abraçado a ele e disse: "Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê essa capacidade da leitura, essa capacidade da palavra, esse dom de sabedoria." E eu creio que eu recebi isso. Então fica muito claro aqui que nós sim podemos receber essa unção. Em 2 Reis 2, do 9 ao 15, nós vemos a história de Elias e Eliseu. Elias atravessou o Rio Jordão, e depois que ele atravessou o Rio Jordão, ele fez uma pergunta para Eliseu: "Pede-me agora o que você quer antes que eu seja tirado de ti." Eliseu fez uma pergunta: "Deixe-me obter porção dobrada do teu espírito." Ele estava querendo o dobro dos dons, da capacidade espiritual que Elias tinha. E aí Eliseu disse para ele: "Se você me vir partir, você vai receber isso." Mas Elias partiu, você sabe, no redemoinho, foi levado aos céus, e quando ele partiu, Eliseu grudou a sua capa, a capa caiu sobre ele e ele voltou para atravessar o Rio Jordão. Quando ele foi atravessar o rio, ele pegou a capa de Elias, bateu no rio e deu um grito: "Onde está o Deus de Elias?" E o rio abriu. Quando o rio abriu, os profetas viram aquilo, os israelitas viram aquilo e disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Veja você que não é espiritismo, não é reencarnação, como creem no caso os espíritos, é unção, é dom. É nesse contexto que Jesus sobre João Batista disse: "João veio com o espírito de Elias." Esse é o Elias, é o espírito de Elias, é o mesmo dom, a mesma capacidade, o mesmo espírito de Elias está sobre João Batista. Querido, não é nada místico, não é nada fora do contexto, não é nada extra-bíblico, é bíblico, é profético. Você tem que crer nisso. E você que está me assistindo, você
pode sim receber a unção. E nenhum pastor pode negar essa transferência. Sabe por que ele não pode negar? Porque não é dele. Eu já vi pastores que dizem, eu não transfiro unção para ninguém, como se ele fosse dono da unção. Você também não está invejando o ministério de ninguém. Se você estaria invejando, você invejasse o carro dele, a casa dele, as coisas dele. Mas você está querendo a unção, porque a unção não é dele, é a unção do Espírito. O que está nele é de Deus, ele é apenas um depósito daquela unção, ele é apenas um depósito daquela graça, daquele que Deus deu para ele, e foi dado a ele para que fosse compartilhado. Não é inveja. Todo pregador, ele tem por obrigação em compartilhar o que o Espírito Santo deu para ele com todas as pessoas. E a Bíblia Sagrada nos ensina. Primeiro, você já viu que tem a transferência de unção pela imposição de mãos. Também você recebe a unção do Espírito buscando, orando, jejuando, como os discípulos. E tem uma outra terceira maneira que eu falo daqui um pouco. Agora vamos ver no Novo Testamento. 1 Timóteo 4,14 trata-se aparentemente aí de uma ordenação ministerial a Timóteo que diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Vamos ver mais uma referência? 1 Timóteo 5,22. Não precipite em pôr as mãos sobre ninguém, não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Alguém pega esse texto e diz que a transferência de unção não pode ser dada porque a gente não pode precipitar as mãos na cabeça das pessoas. Transferência de unção não se trata de uma ordenação ministerial. Ei, para lá. Quando Samuel derramou o óleo, a unção na cabeça de Davi, nem por isso Davi saiu dali gritando, sou rei a partir de hoje. Ele se tornaria rei. Transferência de unção é uma pessoa receber uma capacitação de Deus pela graça, que alguém recebeu pela graça, mas terá que ter o tempo normalmente de transição. Ah não, um pastor, ou por mim a partir de agora eu sou pastor porque eu recebi a unção de pastor. Não, você vai ter que passar por todo o período de preparo e etc, etc. Aqui nesse texto, esses dois textos lidos, fica claramente que é uma ordenação ministerial. Para isso, ou por isso, Paulo diz, não impõe as mãos na cabeça de ninguém, consagrando para o ministério precipitadamente. Não se trata de uma transferência de unção. Mas aqui você vê que, mais uma vez, a imposição de mãos é colocado ali. Quer ver mais um texto? Em Atos 13, do 1 ao 3, nós temos uma história fantástica de como Deus levantou Saulo e Barnabé. Havia um grupo de irmãos num período de probatória e consagração, e o Espírito Santo veio e falou assim, chama Saulo e Barnabé, e diz assim, assim depois de orar e jejuar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O ato de impor as mãos é o ato da repartição. É o ato do compartilhamento, é o ato da transferência. Então, impor as mãos não é um mero ritual. São ocasiões que o Espírito Santo transfere dons, poder, ministérios, batismo com o Espírito Santo, bênçãos e etc, etc. Vamos ver essa transferência de unção na questão de curas e milagres. Ou seja, isso é muito legal. Deve ficar evidente que a transferência de unção com imposição de mãos não era somente para ordenações ministeriais. A transferência de unção por imposição de mãos serve também para transferir bênçãos como cura, milagres, libertações e etc. Em Marcos 19, 13 do 15 diz assim, sobre Jesus. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Jesus, quando foi falar de orar pelos enfermos, ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A transferência de unção nada mais é do que esse ato de impor as mãos e compartilhar de algo que Deus deu a você com alguém que tem que receber. Você está entendendo? Não é místico, não é nada. É que falta muito entendimento da galera e eles ficam aí falando mal. Diz assim, ó. Mas os discípulos repreendiam. Então Jesus disse, deixai vir as minhas crianças e não as impeça, pois delas é o reino dos céus. Aí diz assim, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Nesse texto não fica claro e que Jesus impôs as mãos para curar alguma coisa, por exemplo, mas sabemos que ele fazia isso com muita frequência. Vamos ver mais um texto? Marcos 10, 16 diz assim, e tomando-os em teus braços, impôs as mãos sobre eles e os abençoou. Agora sim nós temos uma passagem muito clara de transferência de unção com cura pelo ato da imposição de mãos, ok?
Marcos 5:23 agora diz assim: e Jairo rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Então vê, mesmo Jesus curando de várias maneiras, de vários simbologias, além de impor as mãos, muito que nós vemos no Novo Testamento, no caso nos Evangelhos, também no Novo Testamento com os apóstolos, conectam a imposição de mãos com cura, libertação e bênçãos, que é o que nós chamamos de transferência de unção. Tem gente que pensa que é coisa mística. Então, pela imposição de mãos, não somente transferimos curas ou bênçãos, como também transferimos dons dos mesmos. Ou seja, você pode transferir do dom e transferir o dom. De Moisés, no caso, foi transferido o dom. Aqui no caso de Jesus, ele está transferindo do dom, né? Veja o que Jesus diz aos discípulos em Marcos 16:18. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, só para você entender, existem 3 maneiras de receber poder, unção e dons no Novo Testamento. Uma, imposição de mãos, como já falamos. Outra, orando-se, consagrando, como também já falamos. E existe uma terceira maneira. Ela está aqui em João 20, do 21 ao 22. Na parte B do texto está escrito assim: Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Top, não é? Em Atos 8, do 14 ao 17 diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, como que eles receberam o Espírito Santo? Olha aí a transferência de unção. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ah, mas não precisa disso. Então não precisa impor as mãos, recebia direto do alto. Claro que você recebe do alto, mas nesses casos específicos, imposição de mãos, no caso de Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo, isso é transferência, isso é compartilhamento. E nos versos 18 e 19, perceba que aparentemente esse recebimento do Espírito Santo foi acompanhado de algo muito poderoso, porque o mago Simão queria também esse poder, então não foi só uma coisa light, ele viu algo transcendente, algo impressionante. Em Atos 19, do 6 ao 7, diz que quando Paulo impôs as mãos sobre os novos convertidos, eles receberam a unção do Espírito Santo. Diz assim: quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Veja que a gente construiu aqui uma base, um fundamento muito sólido sobre transferência de unção. E aqui eu concluo esse vídeo, esse primeiro vídeo a você, teologizando, traçando bases em fundamentos importantíssimos, da base inicial de Romanos 1:11. Paulo diz: anseio vê-los a fim de compartilhar, a fim de repartir algum dom. Não é de algum dom, não é o fruto do dom de Paulo que ele estava repartindo, é repartir dom mesmo, para que eles recebessem também dons através da imposição de mãos. Você tem as 3 definições da palavra transferência: impartire, metadidome e dar, compartilhar. Daí vem a palavra transferir, dar, compartilhar. Talvez a palavra transferir assusta, mas é essa a palavra que nós temos em português. Em Romanos 11, do 15 ao 19, diz assim: portanto, me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, palavra em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Como que ele fazia isso? Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém aos arredores até o Ilibo, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Você viu aqui que o Evangelho de Cristo, Evangelho está completamente ligado pelo poder de sinais e maravilhas do poder do Espírito Santo. Ele ia de cidades proclamando o Evangelho de Cristo, e ele fazia isso pelo poder de sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo. Com esses textos fica muito evidente que transferência de unção ocupa pelo menos 4 funções na Bíblia. Primeiro, compartilhar o mesmo dom que uma pessoa tem. Segundo, fortalecer a fé. Terceiro, capacitar a igreja.
quarto, demonstrar o poder do Espírito Santo. Galera, é o seguinte, nós temos vários pais, especificamente 3. O pai na fé, o pai que cuida espiritualmente da sua vida, no caso seu pastor, e o pai não. Pai na unção é aquele cara que você ama muito a unção dele, e você queria tanto, você ama, porque você já se assimila a uma determinada unção, porque talvez é aquela unção que Deus quer dar a você, sabia? Então busque de Deus, se você tiver a oportunidade de ir até esse homem de Deus ou mulher de Deus, falar, libera sobre mim essa unção, porque eu te acompanho, porque eu amo o seu ministério, e eu creio nessa transferência, porque eu acompanho você, eu creio que vai ser bênção na sua vida. A unção que você honra, você recebe. Faz um favor para mim, dá um like aí, e gente, compartilha esse vídeo, vamos bombar aí essa nossa ideia desses vídeos respondendo temas específicos. Esse tema aqui também é muito polêmico, mas a gente quer despolemizar o negócio, quer clarear o... Ok? Então compartilha, dá um like e se inscreva, faça também as suas perguntas e sugestões de temas aí nos comentários. Valeu? Até o próximo vídeo.